Bíblia comigo, Mateus capítulo 7, algumas coisas importantes ali a ressaltar. Estamos introduzindo aquilo que será a ênfase dos próximos 3 meses, agosto, setembro e outubro, criação de filhos, família e casamento. Nesses 3 meses, se o Senhor nos permitir, porque estamos sempre debaixo da dependência do arrebatamento da igreja. Ou seja, não sabemos se amanhã, tenho planos para amanhã, mas não sei se os cumprirei. Pode ser que sejamos chamados ao céu, estamos preparados para isso. Então, sempre se o Senhor nos permitir, no mês de agosto nós vamos reforçar a questão missionária, a questão de missões, tendo uma conferência ao final do mês, mas também nos cultos, reforçando a questão da criação de filhos. No mês de setembro, falando de forma geral sobre a família, e se o Senhor também permitir, no mês de outubro, falando especificamente para os casais, e queremos ter também questões especiais para os casais no mês de outubro, a fim de que a verdade, o ensino, a doutrina da palavra de Deus a respeito desses assuntos, infunda encorajamento e força ao nosso coração. Mesmo assentados, eu vou reler Mateus 7, 24 a 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, a tua palavra, qual espada de 2 gumes, está aberta diante dos nossos olhos, e nós confiamos que o teu Espírito Santo é suficiente para também fazê-la útil à nossa mente, ao nosso coração, a fim de conduzir-nos dentro da tua verdade. Abençoa, Pai, para que seja um tempo de proveito, de honra do Senhor e de edificação da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém. Irmãos, deixa eu começar por esse texto de Mateus 7 e depois eu vou aplicá-lo às questões da família, às questões que envolvem a nossa vida familiar, tanto a criação de filhos quanto o casamento. Qual é a imagem de Mateus 7? Se você perceber isso, você terá um grande ganho em relação ao entendimento desse texto. Quando você lê o texto, você percebe que há 2 pessoas envolvidas aqui. As 2 estão envolvidas no mesmo projeto. E é isso que nós temos que atentar em primeiro lugar. Primeiro, o que Jesus está descrevendo é que são 2 homens aparentemente idênticos, aparentemente iguais. Eles são tão iguais que eles têm o mesmo desejo ao mesmo tempo, construir uma casa. Eles são tão iguais que eles escolhem o mesmo local para construir essa casa, o mesmo tempo, a mesma planta. As casas exteriormente são idênticas. Eles consultaram o mesmo arquiteto, o mesmo engenheiro. Eles compraram um lote no mesmo lugar, um lugar lindo de campo, com uma floresta acima, uma pequena colina, passando então um pequeno riacho lá embaixo, e eles acima da colina resolveram construir essas casas, idênticas uma à outra, o lado uma à outra, no mesmo tempo que um construiu, o outro também construiu. Mas quando eles foram comprar os lotes, alguém chega a eles e diz: olha, tenham cuidado, porque aquele pequeno riacho lá embaixo, no tempo da chuva, ele aumenta o seu volume, as tempestades fazem com que ele transborde, também vem água de cima da montanha, então aqui você vai ter um lugar onde haverá um riacho transbordante embaixo, águas descendo também, muito vento por ser um lugar alto, então os vizinhos avisam eles que algumas intempéries acontecem naquele lugar de vez em quando. Eles não desistem da ideia. Eles querem continuar com seus planos. Eles querem construir a casa naquele lugar, é o sonho deles. E eles colocam esse sonho
em prática. E eles começam a construção dessa casa. Uma das casas de um desses homens, foi uma construção muito rápida. Rapidamente ele construiu, ele ergueu as paredes, ele cobriu, ele fez tudo o que ele queria, deixou a casa da forma que ele desejava, e ele muito rapidamente pôde mudar-se para a casa. A outra casa levou um tempo bem maior para ser construída. Ela realmente foi feita de tal forma que o tempo para construí-la realmente empreendeu muito mais força, muito mais tempo, muito mais recursos. Ela foi uma casa mais dispendiosa. Ela demorou mais a ser construída. Mas, finalmente, antes que viessem as chuvas, antes que viesse o inverno, ambos estavam com suas casas prontas. Ambos estavam morando nas suas casas. Mas então aquilo que já lhes havia sido avisado aconteceu. As tempestades vieram. A chuva, o vento, o pequeno riacho transformou-se num mar. Uma correnteza fortíssima. Águas vinham de cima, o vento e tudo chacoalhava as árvores ao redor, e a força da água, o poder do vento e da tempestade, fizeram que uma das casas desabasse. O sonho de toda uma vida veio abaixo diante de uma tempestade praticamente incontrolável. O que essa parábola nos ensina? O que isso tem a ver conosco? O que o Senhor Jesus está aplicando aqui às nossas vidas? Normalmente as pessoas olham para essa história e dizem assim, viu, é fácil perceber a diferença, porque é isso que Jesus está fazendo em todo o capítulo 7, a diferença entre um verdadeiro salvo e alguém que não conhece a Jesus. Alguns olham para essa história e dizem, olha, é fácil perceber. No final da história, aquele que não conhece a Jesus é destruído, enquanto aquele que conhece a Cristo mantém-se de pé. Normalmente é isso que nós tiramos dessa história, mas ela é muito mais profunda do que isso. Se ela fosse apenas isso, nós teríamos que pensar então que nós só descobrimos quem é salvo e quem não é salvo no final da história. E não é isso que o texto está nos ensinando. Não é isso que o capítulo 7 está nos ensinando. O que o capítulo 7 está nos ensinando é que nós podemos reconhecer a obra de Deus e a ação de Deus numa vida, não no final da história, mas no princípio dela, enquanto ela se desenrola. O texto não está falando e não está colocando em suma ou em ênfase aquilo que é o que termina. Nós sabemos como a história termina, mas sim como a história é feita. Essa é a grande questão. Qual a diferença entre uma história feita por um filho de Deus e uma história feita por alguém que não conhece Jesus? Qual é a diferença de uma família onde Cristo é desprezado? Qual é a diferença de uma família onde Cristo é exaltado? Como elas vivem, o que elas fazem? O resultado final nós sabemos. Mas o que Jesus está nos ensinando é olhar para a construção dessas coisas. Se você puder acompanhar comigo agora em Lucas 6, há uma questão interessante ali. Está na projeção também. 6:48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Notem que Lucas, ele, fiel ao seu estilo, ele é mais específico. Ele diz, a um homem que edificou uma casa. Ele cavou, ele abriu bem fundo, ele chegou até a rocha. Esse foi o trabalho dele. Mas olhe para o verso 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Notem que aqui Lucas está sendo específico entre a diferença deles, a diferença entre eles. E na Bíblia, a diferença entre esses dois homens chama-se prudência e tolice. Provérbios vai trabalhar nesse sentido. Um é prudente e o outro é tolo. E como que nós entendemos a diferença entre essas duas classes de pessoas? Olhemos para o tolo. O tolo, acima de tudo,
é um indivíduo precipitado. Sempre. O tolo sempre será precipitado. O tolo sempre será aquele que age antes de pensar. Também é alguém que não dá ouvidos à instrução, não dá ouvidos aos avisos, não dá ouvidos ao ensino, não dá ouvidos ao que os outros têm a lhe dizer. Mas, acima de tudo, o tolo é alguém que possui uma mentalidade que nunca pesa as consequências. Esse é o tolo. Ele não pesará o que pode acontecer logo à frente. Ele não pensará nas consequências, ele não pensará no futuro. Mas o indivíduo prudente é descrito da seguinte forma: é o indivíduo que procura construir algo que seja durável, sempre. Algo durável, algo que se mantém. É um indivíduo que procura conhecer todos os detalhes que puder sobre as possibilidades que poderão ocorrer em seu empreendimento. Esse é o prudente. Ele quer saber detalhadamente o que está diante dele antes que essas coisas cheguem. Ele quer saber detalhadamente o que está diante dele antes que a chuva e as tempestades chegam. Acima de tudo, ele não se precipita. Ele pensa e pesa as coisas antes de acontecerem, antes de fazê-las. Essa é a diferença bíblica entre tolos e prudentes. Quando eles construíram aquela casa e elas estavam prontas, aquilo que realmente foi a causa da ruína de uma e da sustentabilidade da outra não era visível aos olhos vistos. Entenda isso. Quando as pessoas olhavam para aqueles dois homens e suas famílias, eram pessoas aparentemente realizadas. Eu acho que quando você olhava para os dois, um estava vigoroso, satisfeito, a construção foi muito rápida. O outro estava talvez mais desgastado, mais cansado. A construção foi penosa, ele precisava ainda de um tempo para se recuperar. Então as pessoas olhavam para eles e encontravam um já lá, firme, forte, e o outro: olha, eu estou cansado, realmente essa construção veio a derrubar as minhas forças. Mas, a olhos vistos, olhando para as casas, não havia diferença. Por que isso é dito para nós? Quando nós olhamos para a vida das pessoas, e nós aqui, eu disse, a primeira questão que pensamos nesse texto é olhar para o final, não é? Como termina a vida. Mas aquilo que o texto nos ensina é olhar para o agora, como a vida está sendo construída. É possível perceber quem são os salvos em Cristo e quem são aqueles tolos que permanecem na sua própria justiça e rebelião a Jesus? Sim, é possível. A forma que eles fazem as coisas os denunciam. Este é o grande ensino desse texto. A forma que você vive, a forma que você edifica o seu casamento, a forma que você edifica a sua família, a forma que você cria os seus filhos, a forma que você trabalha, a forma que você vive. Todas essas coisas denunciam quem você é. Todas essas coisas são uma prova inequívoca a quem você pertence. Eu não preciso esperar o final da vida para definir quem é quem. É isso que Jesus está dizendo. A forma que construímos nossos lares, a forma que estabelecemos e trabalhamos por nossas vidas. Você encontra, por vezes, pais, mães, cansados, exaustos. Eles estão edificando. Respeite isso. Olha, você parece não aproveitar a vida, parece que você está sempre preocupado com essas coisas. Os respeite, eles estão cavando fundo. Se você já fez, teve que abrir um buraco na rocha para colocar um pilar, você percebe como isso é dolorido, como isso é difícil, como isso machuca. Suas mãos sangram, não tem como desviar das pedras o tempo todo. Uma hora ou outra, essa face externa das mãos pega na pedra. A vez que eu tive que fazer isso, eu saí todo ferido na parte externa das mãos. Mas é assim. Aqueles que cavam fundo, que se preocupam realmente em realizar um bom trabalho, por vezes estarão fatigados e cansados. Mas há uma diferença tremenda aqui.
É melhor ser fatigado e cansado ao lado de Cristo do que um bom vivan ao lado de Satanás e desse mundo. Perceba bem isso. O que eu estou dizendo a vocês com isso? Todo esforço jamais será inútil. Todo trabalho jamais será inútil. Toda a sua preocupação jamais será inútil. Deus honrará o seu esforço, Deus honrará o seu trabalho e, acima de tudo, Deus honrará a sua confiança nele. Esta é a questão. Agora, olhando para isso, eu quero aplicar algumas questões importantes. A primeira, antes de citá-las, eu quero citar algo que deve nortear os nossos pensamentos. 1 Coríntios 3:11 vai dizer assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, essa é a base de tudo aquilo que pensamos, que nós vamos apresentar aqui. Eu vou falar primeiro sobre esta construção do lar, da família, do casamento, e as coisas que são importantes a ela, o que realmente alguém que está construindo com firmeza, construindo com sabedoria vai observar. Notem que aquele que afundou os alicerces, aquele que cavou sobre a rocha, aquele que fez realmente um trabalho duro para alicerçar a sua casa, ele preocupou-se com o que vinha de fora. Foi-lhe avisado que aquele riacho crescia muito, que era um riacho realmente que as águas, a correnteza gerada por ele, geravam uma grande força de arrasto. Se abatesse sobre uma construção mal construída, derrubaria. Então ele olhou, o prudente construtor, ele olhou e observou aquilo que vinha de fora, aquilo que podia atingi-lo a partir de fora. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer-lhe. O prudente construtor de uma família, da criação de filhos, de um cuidadoso casamento, ele sempre tem atenção com os perigos que vêm de fora. Ele não menospreza os perigos que vêm de fora. Ele realmente não despreza a força dos seus inimigos, a força deste mundo, a força da carne, a força de Satanás. Você está criando seus filhos para servirem ao Senhor, você não pode desprezar o poder deste mundo. E entre esse desprezar do poder do mundo, é preciso então que certos limites sejam estabelecidos. De certa forma, eu falei a vocês isso na semana passada, eu quero lembrar apenas um deles aqui. O limite estabelecido pelo temor do Senhor, porque eu li aos irmãos há uma semana atrás em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, como uma família, como um casamento, como realmente a criação de filhos, ela é percebida, ela é iniciada por essa verdade. O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o ponto de partida de tudo, da forma que eu lhes expliquei na última semana. O temor do Senhor nos leva a temer não aos homens, mas a temer a Deus acima de tudo. Então, aquilo que nós olhamos dentro do casamento, dentro da criação de filhos, dentro da família, nós podemos olhar da seguinte forma. A palavra de Deus nos chama, eu vou usar exemplos práticos aqui. A palavra de Deus nos chama a fidelidade conjugal. Então, se você tivesse que responder, por que você é fiel ao seu esposo? Por que você é fiel ao seu marido? Qual a resposta você daria? Por que você, num mundo onde cada vez mais a promiscuidade, a imoralidade são realmente louvadas, são realmente quase uma qualidade, por que você mantém-se fiel ao seu esposo e fiel à sua esposa? Se você responder assim, é porque eu a amo, é verdade, é um bom motivo. Diria-lhes que é realmente melhor a morte do que fazer infeliz aquele que amamos. Essa é a verdade. Mas, acima de tudo, a fidelidade no casamento se mantém pelo quê? Porque há um Deus olhando sobre mim. O temor do Senhor é a razão de sermos fiéis ao casamento. Sabemos que em nós há desejos, sabemos que em nós realmente há forças poderosas agindo, mas o que nos leva a manter firmes contra essas forças? O temor do Senhor. Há muitas outras formas de aplicar isso. Por que você não age de forma desonesta no seu trabalho? Por que você realmente não age de forma desonesta com as demais pessoas? Por que você se mostra um empresário, um trabalhador honesto nos seus negócios? É por medo que a Receita Federal vá lhe pegar nessa questão? É por medo de que alguém prejudicado venha atrás de você? Pode ser.
Mas, acima de tudo, trabalhadores cristãos são honestos porque ele tem o temor do Senhor. É Deus em primeiro lugar. Como eu me protejo dessas questões externas? Mostrando isto, e eu vou ler um texto muito conhecido. Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Irmãos, pais, agora pais em primeiro lugar. Nós crescemos com grande autoridade sobre os nossos filhos, 100% de autoridade, mas com a mínima influência. O bebê, quando nasce, ele nem quer saber que tem pai, não é? Ele quer a mãe. Faça o nenê passar a noite inteira com o pai. Vai ser reclamação e protesto a madrugada inteira. Ele quer o cheiro da mãe, o cheiro do leite, o aconchego da mãe. Depois de uns anos, a gente se reconhece isso, ele descobre que tem pai. É mais ou menos assim como é no dia do casamento. Eu brinco quando eu faço o aconselhamento para o casamento com os casais aqui da igreja que vão se casar, eu falo para o noivo assim: filho, você é apenas um detalhe. Você vai estar lá porque tem que estar lá, mas tudo é feito para elas. Todo mundo quer saber como é o vestido da noiva, todo mundo quer ver a noiva entrar. Se não avisarem que a gente está entrando, eles nem notam que o noivo está entrando. É mais ou menos assim, né? O pai também é assim até uma certa idade, reconheçamos. Mas depois não. O pai vai se tornando também importante, o pai vai se tornando também alguém que tem um lugar na sua vida. Quando você olha para a família, o lugar do pai, o lugar da mãe, sim, eles têm atribuições importantes, eles têm realmente questões importantes na vida que precisam ser cumpridas, que precisam ser demonstradas, que precisam ser vividas como pessoas que cavam fundo, uma vez que elas têm a responsabilidade de construção de uma vida. Então deixa eu lhes dizer algo que talvez você não concorde comigo, mas é bíblico e é importante dizermos. Deus me deu 4 filhos. Alguns de vocês têm 1, 2, 3, graças a Deus por isso. Eu invejo aqueles que têm mais. Invejo o irmão Clóvis, verdadeiramente. Mas nenhum deles é nosso. Absolutamente nenhum deles é nosso. Deus nos deu para administrarmos durante um certo tempo. Mas nós sabemos a quem eles pertencem. Eles pertencem a quem? A Deus. Nós o criamos para Deus. Então nada mais do que o temor do Senhor deve ocupar o coração deles. Sabe o que nós estamos dizendo a eles quando mostramos isso? Olha, por mais que você ame o papai, por mais que você ame a mamãe, tem alguém muito maior que o papai e a mamãe. Tem alguém muito maior que nós. Tem alguém que você tem que amar muito mais do que a mim, a Jesus Cristo. Amar realmente, verdadeiramente a Ele. Em Hebreus 4:13, dentro dessa questão de demonstrar a importância do temor do Senhor, Hebreus diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É preciso demonstrar isso aos nossos filhos. E em Salmo 25, os versos 12 a 14 dizem: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele me ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo, a palavra segredo significa intimidade. A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. A intimidade, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Além desse limite estabelecido pelo temor do Senhor, também há o limite estabelecido pela minha própria liberdade. O que significa isso? Que por mais que eu tenha liberdade para agir, há um limite às minhas ações. Ou seja, aqui envolve casais, filhos. E dentro daquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E esse limite é estabelecido em Gálatas 5:13, ao dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O que é nos ensinado aqui? Qual é a atitude de um pai, de uma mãe que cava fundo, que estabelece alicerces profundos e firmes?
Nesta questão específica, é uma questão que por vezes nós temos que sentar com os nossos filhos, sentar com o nosso cônjuge e dizer-lhes, olha, sim, podemos. Você está querendo fazer tal coisa, os nossos filhos estão querendo fazer tal coisa, podemos fazer, podemos. Mas não é porque podemos fazê-lo que o iremos fazer. Temos liberdade em Cristo, uma liberdade imensa, uma liberdade que é nos dada pelo fato que sabemos, pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra conduzir nossa vida, ou devemos saber. Mas nem tudo aquilo que podemos fazer, nós iremos fazer. É a liberdade cerceada pelo meu amor às pessoas que estão ao meu redor. Quão importante é estabelecer isso na família. Talvez você tenha recursos para fazer algo. Talvez você tenha tempo para fazer algo. Talvez você tenha oportunidade de fazer algo. Por que você não faz? Por causa de Cristo e da sua igreja. A gente podia citar N coisas aqui. Eu já disse tantas e tantas coisas a vocês nesse sentido. Se formos fazer um debate bíblico sobre bebidas alcoólicas, chegaremos à questão do vinho, aonde Paulo mesmo chama Timóteo a beber um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. É sabido, estou usando esse exemplo, é sabido que a ingestão de uma certa pequena dose de vinho ajuda na circulação sanguínea, ajuda na questão estomacal, ajuda em muitas questões. Por que crentes não devem ter bebidas alcoólicas em casa? Porque mesmo um vinho, que talvez seja nesse sentido benéfico à saúde, não é porque o vinho em si é maléfico então, é pelas portas que abrem. Você tem a liberdade de ter para o seu uso pessoal? Tem. Eu não vou abrir a sua geladeira numa visita para dizer, ei, irmão, tem vinho aqui ou não? Não, nunca vou fazer isso. Agora eu vou dizer-lhe a razão porque eu não tenho em minha casa. Pela razão simples. Eu não quero abrir uma porta que depois os meus filhos terão dificuldade em fechar. Eu não quero que eles vejam jamais na casa do pai deles bebida alcoólica, de forma que eles justifiquem isso na sua vida adulta, dizendo, eu tenho, porque o meu pai também tinha. Eu quero que eles lembrem que o pai deles nunca teve. Eu quero que eles saibam que o pai deles nunca permitiu. E que usem como regra isso na vida dele. Mas pai, você podia? Podia. Mas é uma escolha minha. Assim como é uma escolha sua. Escolha as coisas certas. Você tem liberdade. Então escolha pelo bem. Escolha realmente para aquilo que edifica. 1 Pedro 2,16 diz, como livres, e não tendo a liberdade como cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Lembra eles o seguinte, olha, podemos sim, nesta questão e muitas outras questões, não fazemos por quê? Porque servimos a Deus. Essa é a razão. Não fazemos por quê? Porque servimos ao Senhor. Eu vou lembrar aqui uma ilustração que eu vi de um colega, isso já acontecido, eu creio que mais de 30 anos atrás. Um irmão da igreja, num culto, pediu assim, pastor, ore por mim, eu quero comprar uma chácara no interior aqui do estado, e eu queria que Deus abençoasse a compra dessa chácara. O pastor foi muito sincero com ele, dizendo, sim, irmão, eu vou orar, mas eu vou orar para que Deus não lhe dê a chácara. O irmão olhou com os olhos, uau, está me chamando para a briga já. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, o pastor disse, porque eu tenho plena certeza que assim que você adquirir essa chácara, a chácara para você vai se tornar mais importante que Deus. A escola dominical pode riscar o seu nome, porque você nunca mais vai estar aqui. É liberdade nossa ter uma chácara, ter algo assim? Claro que é liberdade nossa. Qualquer um de nós pode ter. A Bíblia está perguntando, convém? É algo que vai nos desviar do Senhor. Então esse é um princípio de que não obter nada que venha lhe desviar de Deus é algo importante para a vida. A terceira questão desse ação, o cuidado com o que vem de fora, diz respeito à separação de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Provérbios 1,10 diz, filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Aqui eu vou citar rapidamente uma questão. Qual é o cuidado com aquilo que vem de fora? A Bíblia trata de um problema, esse problema chama a prosperidade dos ímpios. Você vai encontrar isso em Jó, você vai encontrar isso no Salmo 73 e em diversos outros textos. O que é a prosperidade dos ímpios?
É nós olharmos para a vida daqueles que não servem a Deus e observarmos como eles são felizes, como realmente eles são prósperos. Leia Jó, leia aquilo que Jó fala, e Jó vai, dentro da linguagem um tanto pastoril daquele tempo, dizer: olha, a vaca deles nunca perde o bezerro, a ovelha deles cria todo ano. Aquilo que eles plantam, eles colhem, no sentido, o milho, tudo que eles plantam, a colheita deles é farta. Eles vivem de festa em festa, de churrasco em churrasco. Eles não dedicam nenhum tempo ao Senhor, eles não pensam em Deus, eles fazem tudo conforme tem o desejo do seu coração. Este é o problema, esta é a questão da prosperidade dos ímpios. Salmo 73 diz que Asaf estava servindo a Deus no templo, estava contente, ele tinha o trabalho de realmente reger o povo de Israel para servir ao Senhor. Então ele olha lá para fora, além das muralhas do templo, talvez alguns apartamentos lá, e naquelas coberturas magníficas, algumas pessoas ímpias dando festas incríveis. Asaf está aqui no templo, regendo um povo difícil de reger, fazendo com que o coral melhore, com que os músicos se dediquem, levando a nação de Israel a adorar a Deus. Ele tem tantos problemas com isso. Ele enfrenta tantas dificuldades nesse ministério dele. Daí ele olha lá para fora, naquelas coberturas incríveis. Os ímpios, homens que realmente vivem em prol do pecado, estão vivendo de uma forma regalada. Parece que não tem problemas, parece que não enfrentam dificuldade nenhuma. Agora, transfira isso para os olhos dos nossos filhos. Transfira isso para os olhos da nossa família. Você acha que os nossos filhos não veem isso? Ei, Pai, nós dedicamos o domingo para o Senhor, estamos sempre aí pensando em como agradar a Deus, em como servi-lo. A gente tem tanta dificuldade, tantas lutas, e olha lá fulano, vive de forma desonesta, faz o que quer, mas a vida dele é incrível. Não é isso que a mídia nos mostra? Eu vou usar um exemplo triste. Não morreu há pouco tempo atrás, infelizmente, eu não me alegro com a morte de ninguém, um cantor que eu não sabia que existia, caiu de um prédio e morreu. Não aconteceu isso há poucas semanas atrás, um mês, sei lá quanto tempo atrás. As pessoas se condoeram, houve toda aquela questão. Mas você percebeu o que aquele homem pregava, o que aquele homem incentivava? Tráfico de drogas, prostituição e tudo mais. É essa figura elevada e exaltada pelas mídias. São essas figuras exaltadas por este mundo. Mas agora olhe para homens, e nessa pandemia nós perdemos homens incríveis. Homens que dedicaram 50, 60, 70 anos ao bem do nosso país, a edificar igrejas, a edificar cristãos, a edificar famílias. Fizeram muito mais pelo povo do que qualquer governo. A mídia fala deles? Não. Qual é a questão que lhe chamo a ter atenção aqui? Diga aos seus filhos que vocês estão construindo conforme as normas certas. Mostre para eles que vocês estão construindo conforme prudentes construtores. E por que fazemos assim, Pai? É porque prudentes agem assim. É porque filhos de Deus agem assim. E acima de tudo, diga a eles, nós não agimos daquela forma, porque nós não somos uns deles. Nós não pertencemos a eles. Uma das grandes questões na minha adolescência foi, durante um tempo, no princípio da minha adolescência, eu comecei a achar incrível a vida dos demais rapazes no lugar onde eu morava. Todos nós, começando de mim, havíamos ouvido o evangelho pelos lábios da minha mãe, numa pequena igrejinha de madeira, de 5 por 8, 3 por 8 melhor, num terreninho pequeno, não tinha janela de um dos lados, os bancos não tinham encosto, mas minha mãe convidava as crianças todas ali da vila para ouvir o evangelho naquela casinha no sábado à tarde. Todos aqueles meninos ouviram. Eu criei em Cristo, pela graça de Deus, meus irmãos também, mas alguns também, mas a grande maioria rejeitou a Cristo. Então, no início da minha adolescência, eu comecei a olhar para a vida deles e eu achava aquilo incrível. Como eles eram incríveis. E eu comecei a desejar o tipo de vida que eles tinham. Eles realmente eram valentes, bem-sucedidos em tudo que faziam. Realmente parecia ser uma vida, olha, de muita emoção, de muito prazer, de muita satisfação. E eu comecei a invejar a vida deles.
mas eu nunca conseguia fazer o que eles faziam. Eu nunca consegui viver como eles viviam. Para mim tudo dava errado. O cidadão pé frio. Nada dava certo. Eu não tinha a coragem deles, eu não tinha o destemor deles, eu não tinha nada do que eles tinham. Eu cresci mais um pouco, já tinha meus 16, 17 anos e Deus me deu a resposta disso. A razão era simples. Eu não era um deles. Eu simplesmente não era um deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece que a gente tem vergonha de dizer para os outros que a gente é diferente. Parece que é um pecado dizer para os outros que nós somos diferentes. Irmãos, nós somos diferentes. Somos. Nós temos uma Bíblia, um Salvador, um Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo, vamos para o céu. Você quer mais diferença do que isso? Nós não somos como os homens desse mundo. E não é para não ofender eles que deixaremos de dizer isso. Não, não somos como eles. Não criamos famílias como eles. Não vivemos casamento como eles. Não criamos o nosso lar, os nossos filhos como eles. Sim, nós somos diferentes. E essa diferença é expressa na palavra de Deus. Não há por que ter vergonha disso. Diga aos seus filhos, deixa isso claro. Sim, nós somos diferentes. Essa questão que vem de fora, agora eu quero citar alguns cuidados específicos para nós terminarmos então. Quais os cuidados específicos que um prudente construtor tem? Em primeiro lugar, ele tem um cuidado com as artimanhas do inimigo. A Bíblia diz que Satanás usa de astutas ciladas. Irmãos, quanta sabedoria é necessário para escapar das astutas ciladas do diabo. Enquanto você constrói o seu lar, enquanto você constrói a sua casa, é preciso entender que há um inimigo com artimanhas de todas as formas. Sempre haverá aquele que se achega para dizer-lhe que o ferro das vigas e das colunas não precisa ser aquele que o engenheiro disse que deveria ser. Aquele que ele receitou custa 3 vezes mais, mas eu tenho, Salim tem uma aqui baratinha, baratinha. Compra de mim. E o que nós fazemos, então, numa situação dessa? Esse é o mundo. Sempre oferecendo material de qualidade ruim, sempre oferecendo material que não serve para a gente construir a nossa casa. Esse é o mundo com as suas ofertas. Sempre é baratinho, baratinho. Sempre é mais em conta. Ei, você está construindo algo para a eternidade, você está preocupado se é mais em conta? Pensa bem nisso. Você está construindo algo para a eternidade, porque os nossos filhos, a nossa família, é a única coisa que temos nesse mundo que encontramos do outro lado, se crerem em Jesus. E você está preocupado com quanto você vai gastar. Não estou falando aqui de contabilidade, estou falando do nosso tempo. O mundo sempre tem um jeito mais fácil, mais barato, mais simples e de resultados garantidos. Já eu ouço alguns pensadores, e um deles disse alguns dias atrás, você vai numa livraria, como é que está escrito lá? 10 passos para a felicidade. 10 passos para o casamento perfeito. O mundo sempre tem uma receita pronta, mas ela não nos serve. Não serve para mim, não serve para você. Nós somos diferentes. Cuidado com as artimanhas do inimigo. Cuidado também com a força dos seus desejos. Cuidado com o desejo do seu coração. Sabe, quando você olha para a casa do vizinho e ela já está pronta. Quando você olha para a casa do vizinho, ele está feliz lá, regando uma grama artificial que colocou lá na frente. Ele não teve paciência para a grama de verdade crescer. Ele colocou uma grama artificial, mas para aparecer bem, ele está regando a grama artificial dele lá, a samambaia artificial, as florzinhas artificiais dele. Ele nunca teve paciência para plantar nada mesmo, então ele fez tudo artificial. Mas para ninguém perceber, ele rega. De vez em quando ele até faz de conta que está podando. É assim que eles agem. Para parecer tudo muito natural. Sabe, você olha, ele está lá de bem, já tem a redinha
lá na área, a casa está toda construída, pintada, cheirosa, incrível, e você começa a ter inveja daquilo e começa a pensar assim: ei, eu acho que eu vou pular algumas etapas. Eu acho que o meu coração deseja que eu realmente faça esse processo ser mais rápido. Irmão, entenda uma coisa: os processos de Deus nunca foram rápidos. Deus nunca teve pressa. Quer olhar para alguns exemplos? Pense em Abraão. Quanto que aquele homem esperou? E ele tentou fazer um processo mais rápido, lembra? Qual foi o resultado? Um filho que acabou gerando as nações que atacaram Israel. Ele olhou para o lado: olha, vamos acelerar esse processo, Senhor. Eu vou tomar a serva da minha esposa, ela quer que eu faça isso, e ele vai ser o meu herdeiro. Vamos agilizar a coisa aí, não é? Olha a agilizada que Abraão deu, o que aconteceu. Olha para Moisés. Você acha que os processos de Deus são rápidos? 40 anos no palácio de Faraó. Aprendeu tudo que tinha que aprender. Ele começou a se achar tão suficiente que ele começou a matar egípcio para livrar o povo de Israel, e Deus teve que mostrar para ele: ei, amigo, não é assim não. Vem cá que eu vou te ensinar. 40 anos no deserto de Midian, para depois, por 40 anos, ser usado por Deus para conduzir o povo de Israel à terra prometida e não entrar nela. Você realmente acha que os processos de Deus são assim? Não, não são assim. Os processos de Deus são lentos, não por quem Deus é, mas por quem nós somos. Não tente acelerar as coisas. O que eu digo com isso? Crianças são crianças, adolescentes são adolescentes, jovens são jovens, adultos são adultos, e cada coisa no seu lugar. Não acelere a infância, não acelere a adolescência, não acelere a juventude, tudo tem o seu tempo. O desejo do seu coração é ser como o vizinho, tudo prontinho, mas tudo artificial. Deus quer tudo com vida, e para isso leva tempo. Eu invejo aqueles que têm aquela cerca viva no muro de casa. Já viram? Daí um vizinho meu, quando eu morava mais lá para cima, a cerca viva pesou tanto que quebrou o muro dele, derrubou o muro dele. Eu parei de invejar. Mas tem que ter paciência para criar uma cerca viva, não tem? Porque é viva. Coisas vivas são assim. Artificial não, você coloca tudo no mesmo dia. É simples. Artificial. Vai lá, é um trabalho magnífico, que daqui a 1 ano você vai ter que retocar. O vivo não, o vivo é um processo. Então acalme o seu coração nessa questão. Além disso, de restringir os seus desejos carnais, há 4 questões importantes nisso. Restringe esses desejos, afaste-se de tudo que tem uma má aparência, enfraqueça a sua carne através do hábito das coisas espirituais e, acima de tudo, seja humilde e vigilante. Esta é a questão. A última questão que eu quero tratar é o cuidado com aquilo que nós chamamos de mundanismo. O prudente construtor tem o cuidado com aquilo que realmente nós conhecemos como mundanismo. E o que é o mundanismo na criação da família, no casamento, na criação de filhos, em tudo aquilo que Deus quer nessa área conosco? É copiar o mundo no seu modo de agir. É copiar o mundo no seu modo de trabalhar. É copiar o mundo nos seus gostos, que corrompem os bons costumes. Olha aquilo que 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você já percebeu como é difícil ensinar algo bom a alguém? Já chegou a essa conclusão? Como é difícil ensinar algo bom aos nossos filhos? Sim, não é fácil. Bons hábitos precisam de tempo para ser estabelecidos, assim como maus hábitos são estabelecidos conforme o tempo vai passando. Qual é a grande diferença? Os maus hábitos encontram em nosso coração e nesse mundo aprovação. Os bons hábitos são uma luta contra o mundo e contra o nosso próprio coração. Deixa eu lhe dizer algo.
Nós não lhes falamos sobre vestimenta, porque queremos todos vocês bonitinhos, ou assim, ou assado. Não. Quando a igreja fala sobre vestimentas, ela fala sobre bons hábitos, coisas boas. Eu vou dizer-lhes claramente o que digo aos nossos jovens nesse quesito. As nossas moças, apesar de preferir que sejam seus pais e suas mães que as instruam nesta questão, mas quando trago instrução desta questão, sempre lhes digo o seguinte: uma moça pode querer vestir-se sensualmente, pode, é um desejo do seu coração, mas eu sempre lhes pergunto o que elas atrairão através disso. O que você vai atrair vestindo-se sensualmente? E a primeira coisa que eu digo a elas é: você não atrairá bons rapazes, de forma alguma. Bons rapazes não vão se deixar seduzir por moças que se vestem sensualmente. Então você vai atrair o que para a sua vida? Existem maus rapazes? Existem. Certo? Existem rapazes terríveis. Depende de como ele permite que o pecado haja na sua vida. Mas o vestir-se sensualmente atrai aquilo que realmente não edificará, e pessoas que não edificarão e não abençoarão a sua vida. É essa a instrução a elas. Os bons hábitos são difíceis de serem estabelecidos, mas eles precisam ter uma razão para ser estabelecido. Qual é a razão que você tem estabelecido para que a sua família tenha bons hábitos? Há questões que nos causam problemas e tristezas, e delas nós também devemos nos separar. Olha que Provérbios 22, 24 diz: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o homem colérico. Além dos bons hábitos, aquele que realmente cuida com a questão do mundanismo, também tem cuidado com as amizades e com as pessoas que ele permite terem acesso ao seu lar. Sabe, irmãos, a nossa casa, o nosso lar, deve ser aquele lugar que a chave está sempre no nosso bolso. Não entra quem quer, não entra quando quer, não entra do jeito que quiser e nem trazendo o que bem entender. Às vezes a gente tem que ser firme e forte em determinadas questões. Há determinados tipos de pessoas que não entram no nosso lar. Há determinados tipos de coisas que não entram no nosso lar. Há determinadas coisas que não são praticadas no nosso lar. E há determinadas realmente formas de comportamento que não são aceitas no nosso lar, sejam nossos familiares, sejam nossos colegas de trabalho, seja quem for. E eu vou ir mais fundo. Sejam até irmãos da nossa própria igreja. Nós não justificamos tais questões. Bons hábitos e boas companhias são o melhor que podemos dar aos nossos filhos. Seja firme nisso. Ah, mas meus familiares, olha, se eu fosse lhe contar tudo que os meus familiares fizeram aos meus pais, aos meus tios que creram em Cristo, nesses últimos 50 anos, você lamentaria muito. Mas sabe que nos foi ensinado desde o começo que isso era o preço por crermos em Jesus. Fomos humilhados e diminuídos e maltratados muitas vezes pela própria família. Sim, muitas e muitas vezes. Sabe o que é o resultado de hoje? Fiquei muito feliz alguns anos atrás. Fui na casa de alguns familiares. Nunca aceitaram que falasse do Evangelho. Quando podiam desprezar, desprezavam. Quando podiam humilhar, humilhavam. Primeira vez que os meus filhos iam lá. Quando cheguei lá, um pouquinho antes do almoço, o pai da família virou-se para mim e disse: olha, primo, eu gostaria que você agradecesse pelo alimento e orasse pela minha família. Ele nunca tinha feito isso. Sabe quantos anos levou para que isso acontecesse? Mais de 30. Ou seja, lembre-se que Deus é um Deus de processos. E que manter-se firme leva tempo. E seja quem for, as regras da nossa casa são as regras de Deus. E não a regra dos homens. Agrade a quem agradar. Desagrade a quem agradar. Se eu sirvo a Deus, a coisa tem que ser séria. Se sirvo a Deus, a coisa tem que ser do jeito dele. E não do jeito que as pessoas pensam que tem que ser. Cuidado com todos aqueles, além de maus hábitos e de más companhias,
com tudo aquilo que pode trazer prejuízo à sua vida, tanto material quanto espiritual. Ou seja, aquele que é um prudente construtor, discerne quanto àquilo que permite entrar na sua vida. Eu quero então, é passado o tempo já, terminar lendo Efésios capítulo 5, versos 15 a 17, para nós encerrarmos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Foi o que nós falamos desde o princípio. Pode voltar do verso anterior, por gentileza. Vede prudentemente. O que é andar prudentemente? Eu acho que alguém mais que já tenha cursado o exército, já recebeu instrução sobre como andar num campo de minas, não é? Eu vi uma figura alguns dias atrás muito interessante na Primeira Guerra Mundial. Eles usavam jumentos, pequenos jumentos para carregar a carga. E um soldado foi atravessar um campo e ele colocou o jumentinho nas costas dele e carregou o jumentinho. E alguém perguntou para ele, por que você está carregando? Olha, porque esse é o nome dele, burro. Se solta ele, ele mata ele e todo mundo. Ou seja, precisava ter prudência para andar num campo minado. Nesse mundo você anda num campo minado. Como é que você anda? Prudente. Vede prudentemente como andais, não como necios, como lemos, mas como sábios. Então ele vai dizer ainda, pode passar ao próximo, remindo o tempo. Você sabe o que é remir? Literalmente, comprar. Comprando o tempo. Tem lógica. Comprando o tempo. Como que se compra tempo, gente? O tempo é 24 horas. Comprando para as coisas certas, tirando-as das mãos daquilo que não serve, daquilo que é tolo, e colocando-as naquilo que é prudente. Isso é comprar tempo. Qual a razão para comprarmos tempo e agirmos prudentemente? Olha, os dias são maus. Sim, há dias ruins, mas há dias piores. Você está preparado para eles? E finalmente o verso 17 diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu quero terminar com isso. Qual é a vontade do Senhor para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos? Você precisa saber discernir isso. O que Deus quer em tudo isso? Onde Deus quer chegar? Você precisa saber responder. Quer dizer que é uma resposta que a gente tem assim? Também não. Talvez a gente viva a vida inteira em procura dessa resposta, mas mesmo pela nossa ignorância, Deus não nos abandona. Há pessoas que vivem a vida inteira em dúvidas, e mesmo assim Deus cuida delas. Aí existe a graça de Deus. Entendei qual seja a vontade do Senhor, discirna aquilo que Deus quer de você, mas a partir de tudo, a partir disso, Deus quer que você seja um prudente construtor. Isso você sabe. Construir com prudência é aquilo que Deus deseja de nós. Então, irmãos, não sejamos insensatos. Eu vou dizer-lhes na minha mente ao que esse texto me chama. Esse texto me chama a alguma coisa que eu não tenho. Eu nunca fui corajoso. Nunca. Nunca. Diziam que eu era muito diplomata. Não queria briga com ninguém. Eu tinha medo de briga. Tinha medo de tudo isso. Medo do mundo, medo de muita coisa. Realmente a coragem nunca foi lá a minha marca. Né? Nunca fui audaz como os outros. Sempre ali, um pezinho atrás. Acima de tudo, esse verso me chama a ter coragem, a minha maior fraqueza. Mas daí eu aprendo de onde vem a coragem. Não é de mim, porque eu não a tenho. Naturalmente não a tenho. Vem de um Deus que nos encoraja. Então a minha oração quando eu leio esse verso é: Deus me dá coragem para ser assim. Porque eu sei que eu vou ter que enfrentar coisas que eu não tenho forças para enfrentar. Por vezes, irmãos, nós precisamos de coragem. E Deus é bom para nos dar coragem. Deus é bom para nos encorajar, nos fazer valentes no Senhor. E se você precisa de coragem também como eu, peça a Deus, Ele dará coragem em todos os momentos.
Vamos fechar os nossos olhos. Felipe vai escolher um hino para nós cantarmos.